Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live. Hoje recebendo aqui a nossa colega de profissão, Luísa Parreiras, atual superintendente, supervisora de futebol feminino do América Futebol Clube. Nós estaremos aí com o tema Futebol Feminino e seu novo momento. A Luísa já está chegando aqui para que a gente possa fazer a transmissão ao vivo, ok? Luísa está chegando aqui já para que a gente possa começar. Enquanto isso, eu já vou divulgando aí. Hoje, às 14 horas, a gente tem uma live com o João, atual analista de desempenho da base do Cruzeiro. Nós teremos hoje também, às 17 horas, o Leonardo, lá da Federação, atual diretor da Federação Mineira de Futebol na área de competição. E também à noite nós teremos aí o Ricardo Silva, que é lá do Clube Atlético Paranaense, falando sobre negócios na escola de futebol. Luiz acabou de entrar aqui. Vários colegas, cumprimentar também o vice, né, o presidente da ANI. A gente já esteve aqui numa realidade do futebol do interior. Tá? Enquanto a Luísa não entra, eu já vou colocar uma... Luísa? Oi. Me ouve bem aí? Sim, estou te ouvindo, tá me ouvindo? Tranquilo, ótimo, excelente. Ô, Luísa, antes da gente começar, eu vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live, beleza? Ok. Um minutinho. O pessoal já tá chegando aí, é o tempo do pessoal entrar na nossa live, futebol feminino. Tudo certo com a luz, com o som? Tranquilo, tudo ótimo. Ok. Mandar um abraço pro pessoal do Futebol, né? Ricardinho. Ficou legal Só aí. gente boa aqui, ó. Gente boa. Ô, Luísa, antes da gente iniciar a live, eu queria só expor aqui, né? Nós trabalhamos atualmente com cursos na área de capacitação, na área principalmente do futsal e futebol. Iniciamos esse ano uma jornada aí na área de gestão e marketing esportivo também, e no ano passado a gente conseguiu realizar 24 cursos aqui em São Paulo, em BH, São Paulo, Divinópolis, Itaúna, sul de Minas, com diversos profissionais da área do futsal e do futebol. E, infelizmente, por causa dessa situação da pandemia, a gente teve que parar, a gente já adiou aí 6 cursos, né, que já estavam programados para esse primeiro semestre, mas faz parte, é uma coisa nova e cabe a nós a nos adaptar. Nunca podemos deixar de desistir, né? Ontem eu escutei algumas frases do Leandro Guerreiro que nos faz caminhar à frente. Então, nós estamos aí criando as lives com conteúdo, movimentando o pessoal, criando uma forma de estar com essa turma que sempre nos acompanha e também criar conteúdo de qualidade na área do esporte e também conhecer pessoas novas, né? Como é o nosso caso, já tinha batido um papo com você anteriormente, na época do América, mas a gente nunca tinha conversado assim para uma área de capacitação. E felizmente parece que eu acertei, viu? Porque nas postagens que a gente fez, muita gente elogiando, parabenizando pelo seu trabalho e muita gente vai chegar nessa live aí. Bacana, Beleza? bacana. Bom, primeiro, só para começar também, agradecer, né, Matheus, o convite. E foi por aí, a gente fez o primeiro contato lá na América, né, para trabalhar com alguns projetos. E eu venho te acompanhando também nessa área de especialização dentro do esporte. Futsal, eu venho de futsal, depois eu conto um pouquinho aí também. Futsal, futebol, e é algo também que eu busco muito, que é essa questão da especialização, e eu tenho visto que o mercado está muito interessante nesse sentido, e você vem aí também para poder agregar com certeza. Conheço bem a sua região aí de Divinópolis, Itaúna, tem gente aí na live que é de lá, já vi o pessoal entrando aqui. E família do meu pai é de Pitangui, então é da região também. Da próxima. Família da minha mãe é de sul de Minas. Vai ter gente aí também de sul de Minas, o pessoal falou que ia acompanhar hoje com a gente. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Obrigada pelo convite. E espero que seja o primeiro de Vambora. muitos. É isso aí.
Se Deus quiser. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu e a Luísa criamos um roteiro aqui bacana para que a gente possa discutir um pouco sobre o futebol feminino. A Luísa também contar como está sendo a jornada dela no América e como que ela tem visto o futebol feminino no Brasil e no mundo, né, nesse primeiro momento. Mas vocês podem ficar à vontade também para fazer algumas perguntas. A gente não consegue ler todas por causa do tempo, a gente tem em torno de 40 a 1 hora para conversar, mas caso a gente puder, a gente lê, ok? Ô Luísa, então vamos lá. Quem é a Luísa? Quais as primeiras experiências que teve no futebol? Capacitação? Como começou? Bom, acho que com muita gente que está nesse meio aí junto conosco, tanto na área de ou especialização, mesmo na parte técnica do dia a dia, eu comecei o futebol como hobby, né? Desde pequena, na verdade, eu jogo futsal. Nunca tive experiência mesmo de alto rendimento em campo, que hoje é o que eu trabalho, que é o futebol, modalidade do futebol. Mas eu venho do futsal e aí minhas amizades desde pequena as amizades foram envolvendo o esporte. Minhas amigas até hoje seguiram rumos na vida em virtude do esporte, dentro de vários clubes, Minas, Recreativo, Mackenzie e por aí vai. E eu cheguei num ponto na minha vida que eu tive que escolher entre se eu realmente seguia a carreira jogando futsal na época, e isso, eu sou de 88, então quando eu tinha 15 anos, há 16, 17 anos atrás, o futebol feminino praticamente era algo que ainda aqui no Brasil, se hoje a gente acha que está evoluindo, naquela época, não, acho que era o início do início. E eu tive uma oportunidade de conseguir uma bolsa na escola americana e sabendo que ali era a escolha, né? Trabalhar, era jogar a bola para depois tentar seguir carreira. E aí foi quando, em conversa com os meus pais, eu tive que optar. Ou iria, mudava de escola e iria para lá, ou ficaria e seguia o que muita gente fazia, que era o comum da época, fazer vestibular, entrar na faculdade, escolher uma profissão e daí seguir carreira. E foi o que eu fiz. E aí eu sou da área do direito, eu formei em 2010. Quando entrei na faculdade, parei de jogar bola, não tinha o hábito de jogar, tinha jogos jurídicos, eu fui várias vezes em vários jogos jurídicos, mas por incrível que pareça, nunca jogava, as pessoas perguntavam, eu não estava treinando, eu não tinha um hábito de jogar. Formei, comecei a advogar, tem 10 anos de formada dentro do direito e 8 anos de advocacia. E há mais ou menos 3 anos atrás eu comecei a sentir falta do envolvimento com o esporte, de seguir um pouco assim no dia a dia, e foi quando eu tive a ideia de tentar me dedicar à área do direito desportivo. E conheci pessoas envolvidas nessa área, pessoas muito competentes que são do ramo aí, muita gente deve conhecer. E essas pessoas foram me ajudando, me direcionando, e aí eu acabei optando por fazer uma pós-graduação em gestão e negócios do esporte e direito desportivo. Em paralelo a isso, segui na minha carreira da advocacia. E foi quando no escritório que eu trabalhava, os sócios me deram essa oportunidade para a gente poder tentar desenvolver uma área de direito desportivo dentro do escritório. Mas como eu nunca tinha trabalhado especificamente na área do esporte e ainda tentando alinhar esporte com direito, com carreira jurídica, além eu não vinha tendo muito tempo para me dedicar a isso. Era algo que a gente ainda estava um pouco perdido em como seguir desenvolvimento dessa área do direito desportivo. E contatos foram sendo feitos, a gente trabalhou um período com um coaching que nos ajudou em tentar desenvolver isso dentro do escritório. E partiu da ideia da gente tentar, dentro dos clubes de futebol, a fazer uma intermediação de negócios. Por quê? Porque a nossa área de especialização lá no escritório era direito empresarial. Então, eu sempre advoguei para empresas, mais na parte de contratos, obrigações. Então, como a gente tinha muito contato com empresários, a gente começou a pensar, e daí que as coisas foram caminhando, em tentar fazer um paralelo entre as empresas e clubes, tentar patrocínio, parceria. E aí, o pessoal que eu trabalhava é de Itaúna, por isso que eu te falei que eu conheço bem sua região aí, veio a ideia da gente tentar fazer parceria com a Universidade de Itaúna, de tentar oferecer isso para alguns clubes, de utilizar a área da Universidade de Itaúna como um polo. Enfim, algumas coisas foram caminhando, surgiram oportunidades de eu advogar para algumas instituições sem ser dentro do futebol,
Então, comecei a trabalhar com tênis, comecei a trabalhar com clubes de tiro de arco e flecha, pessoal que até hoje eu ainda acompanho e dou uma assessoria jurídica nesse sentido. E aí vou contar um caso que eu acho que é importante, assim, não importante, mas para mim foi muito importante no início dessa minha carreira, principalmente aí quando eu entrei no América, porque quem sempre me ajudou dentro do escritório era meu colega de trabalho, meu colega de sala, e ele foi fazer a pós-graduação comigo. Ele me ajudava nos atendimentos aos clientes, no dia a dia. E ele era daí de Itaúna, da região de Itaúna. E ele que me deu a ideia de a gente tentar realmente buscar essa aproximação entre instituições e clubes em patrocínio, em lei de incentivo ao esporte, de outros assuntos, mesmo envolvendo mais a parte jurídica. E ele tinha uma doença, ele convivia com essa doença, ele tinha uma série de restrições no dia a dia e ele era praticamente meu braço direito, que era o cara que me ajudava na execução dos trabalhos. Eu era mais a parte da coordenação, dos contatos ali, desenvolver o que a gente tinha que fazer e ele que executava. E aí, nesses contatos de pós-graduação, conhecendo muita gente, eu fui apresentada por um colega, eu fui apresentada ao Leonardo Coelho, que era o meu coordenador na América. E a gente fez o primeiro contato com o Leonardo Coelho na seguinte ideia: vamos tentar aproximar também o clube, o América, a empresários, a instituições, para tentar de alguma forma buscar o fomento. E eu não sabia, quando eu fui conhecer o Leonardo Coelho, eu não sabia que ele coordenava a área do futebol feminino na América. E aí a gente fez uma reunião na sede, foi a primeira vez que eu fui na sede da América, lá no Shopping Boulevard. E ali eu, né, assim, você já fica, gente que gosta muito de esporte, gosta muito de futebol, você começa a visitar, a frequentar lugares assim, já enche os olhos, né? E aí eu tive essa reunião com o Leonardo Coelho e o Leonardo, a intenção dele era exatamente isso também, que eu pudesse ser uma pessoa externa que tentasse trazer alguma coisa de fomento, e aí que ele me explicou que seria um fomento para o futebol feminino. Ele também tinha assumido há pouco tempo o projeto no América, que foi em janeiro do ano passado, né, em 2019. Ele tinha acabado de chegar de um mestrado em Liverpool, dentro do clube Liverpool. Ele fez um mestrado sobre a indústria do futebol. E ele acabou assumindo a parte de departamento internacional da América, de negócios e também do futebol feminino. E aí eu lembro direitinho, eu fiz essa reunião com ele na quarta-feira, com o Leonardo Coelho na quarta-feira e com o Daniel, que é esse meu amigo também lá da pós-graduação. Eu cheguei no escritório e comentei com esse meu colega lá do escritório, o Alexandre. Falei, bom, Xande, acho que surgiu uma ideia bacana, uma abertura dentro da América, vamos tentar aí dentro dos nossos contatos e tal. E aí ele falou para mim, falou, esse final de semana eu tô em Itaúna, eu vou bater um papo lá com o pessoal que eu conheço muita gente dentro da universidade. Quem sabe a gente já, com o nome da América, a gente já não consegue, com as portas abertas, levar isso para eles. Isso foi na quarta. Na quinta eu tive uma viagem a trabalho, não encontrei com ele. Chegou o final de semana, ele foi para Itaúna e ele faleceu no final de semana. E aí, no domingo ele faleceu. Na segunda eu fui para Itaúna no velório dele. Na terça-feira eu pedi para sair do escritório. Aí, para mim ali realmente assim, foi uma decisão que foi dali que eu realmente mudei a minha rota na vida profissional assim. E aí eu fiz o contato com o Leonardo Coelho. Falei, olha, as coisas mudaram um pouco, foi uma decisão minha. Eu optei realmente por me afastar de outras. Claro que isso não foi do dia para o outro que eu saí, que eu consegui me afastar das minhas obrigações. Eu tinha clientes que eu atendia, eu tinha coisas em curso que eu estava acompanhando. Mas eu decidi comunicar aos sócios que eu estava saindo e que eu queria me dedicar ao meu sonho, que era trabalhar com futebol. E realmente é isso. Foi dedicar a um sonho, algo que eu já vinha há algum tempo fomentando e tentando evoluir nisso aí. E aí, com 2, 3 meses, mais ou menos, eu mantendo muitos contatos com o Leonardo Coelho, ainda terminando a pós-graduação, convivendo com outras pessoas e abrindo a cabeça para outras oportunidades dentro do esporte, o Leonardo me fez o convite para poder trabalhar com ele dentro da América, no departamento de futebol feminino, no cargo de supervisora. Demorou um pouquinho a minha entrada por questões, né, assim, realmente de estruturação, quais seriam as minhas funções dentro do cargo. Ele me explicou qual que realmente era a demanda dele, o dia a dia, o que ele precisava. E aí, quando foi finalzinho de maio, início de junho do ano passado, de 2019, eu entrei na América, dentro do departamento de futebol feminino. E aí, nesse meio tempo, o Leonardo Coelho recebeu um convite muito bacana para poder
criar o departamento de futebol feminino dentro do Atlético Paranaense. Então, ele foi para lá para poder assumir. E eu fiquei aqui no América cuidando junto com o Fred, que hoje é o gerente das categorias de base do América. A gente, é algo também que a gente pode conversar aí ao longo do nosso bate-papo. O futebol feminino, ele ainda no Brasil, ele é atrelado ao departamento de categoria de base, né? Então, eu trabalho hoje junto com as outras categorias, iniciação, sub-15, sub-17, sub-20 e o futebol feminino, eles estão todos debaixo aí da categoria de base lá do América. Então, um pouquinho história longa. Além dessa questão, mas só para exemplificar e contar um pouco aí da minha entrada no futebol e no futebol eu feminino. acho que uma história bacana, né? Todos nós que temos um começo, a gente sempre tem um legado a contar, né, Luísa? Eu acho que é bacana você passar essa sua ideia, sua história, seus propósitos, sua missão de vida, né? Eu acho que isso valoriza e o principal, tem muita gente nos assistindo aí, já são cerca de 250 pessoas na live, tá? Só para você saber, eu acho que isso valoriza e passa para quem está nos assistindo também que você é humana, né? E que você tem uma história, você tem um conceito, você se capacitou, você buscou, você abriu mão, né? Porque tem muita gente que acredita que é simplesmente pura sorte, né? E não é. Tem muitas situações que estão além da sorte, que fica só entre, como se diz, só fica guardado no coração, né? E aí já aproveita, ó, acabou de entrar um fãzão seu aí, Eloy Assis, já tava ansioso aqui para saber. Ele me ligou, eu não entendi, falei, Eloy, eu vou entrar. Ele falou, não, tô te ligando para te avisar que eu vou estar te assistindo. Eu falei, obrigada, Eloy. Esse Eloy eu vou te falar, viu? Ô, Luísa, vamos caminhar um pouquinho aqui. Como que está hoje o projeto, né? Você já começou a contar um pouquinho aí sobre a questão da estrutura, né? Onde vocês estão vinculados ao departamento de futebol, à gerência, né, de futebol de base do América. Mas como que funciona atualmente o projeto em 2020? Bom, o América também, só para contextualizar um pouquinho, eu confesso que eu tive esse conhecimento quando eu entrei, por mais que eu sempre pratiquei, gostei do futebol, eu confesso que eu sempre fui muito assídua no futebol masculino, né? Tinha alguns conhecimentos sobre os clubes, o Santos, por exemplo, o Ferroviário, no interior lá de São Paulo, o Iranduba, que já tem essa tradição no futebol feminino. Mas eu confesso que não era muito realmente assim a minha área, o que me chamava mais atenção, até como uma apreciadora do futebol e por sempre gostar, mas enfim, gostava mais do futebol masculino, sempre foi muito assídua nisso. Mas o América, eu tive esse conhecimento quando eu entrei. Aqui em Minas é o clube, né, assim, que tem esse projeto já há mais tempo. Se eu não me engano, foi desde 2015, com a Bárbara, que com o apoio da diretoria do América, criou o departamento de futebol feminino. A Bárbara hoje é a coordenadora do futebol feminino do Cruzeiro, também muito competente, uma pessoa muito bacana e se dedica demais ao Gente futebol. boa demais. Isso. Eu falo que eu tenho muito a aprender com e ela. E competentíssima. Exatamente. Eu tenho muito a aprender com ela, acompanho muito ela para realmente entender e descobrir, porque ela foi uma pessoa que começou realmente do zero. Então, a Bárbara começou o projeto em 2015 e nesse meio tempo o América, né, disputava o Campeonato Mineiro e alguns campeonatos, vamos dizer assim, amadores, né, que contavam com o apoio da Federação Mineira, mas que era a Taça BH e outras copas aí em que o América teve a tradição e conquistou. Quando eu entrei ano passado, já havia essa questão da obrigatoriedade, né, que veio através da FIFA e a CBF com esse fundo que veio do Legado Copa, que é um fundo que é destinado, não sei se todo mundo tem esse conhecimento também. Olha só, Paulo Brax entrando. Que honra, hein, Paulo Brax? Honra mesmo, grande amigo. Pessoa muito querida. Veio com esse Legado Copa, esse fundo que é destinado a auxiliar o futebol feminino. Então, quando eu entrei em 2019, já existia essa obrigatoriedade. E foi o primeiro ano, 2019, eu entrei com a América nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Bahia. Já existia a participação no Campeonato Brasileiro.
Então, assim, já é algo também que eu sei que a gente vai conversar, Matheus, mas acho que a gente pode, né, ter um pouco aí Vamos caminhando, vamos pode ir, pode caminhando ficar à entre os vontade. assuntos aí, mas só para a gente não perder o raciocínio, que acho que é um assunto interessante, que é a questão da evolução do futebol nesses últimos 2 anos, do futebol feminino. Eu vejo, vou fazer 1 ano de América agora, 1 ano de trabalho na América. Nesse 1 ano eu já vi que muita coisa já mudou. Não sei por quê, se é porque a gente também está respirando aquilo ali o dia inteiro, 24 horas por dia, mas o que a gente vê de pessoas comentando, de pessoas interessadas, de querer saber o dia a dia, como que pessoas de vários segmentos começaram a ter interesse pelo futebol feminino, como que o clube na área de marketing, de negócios, né, conseguem ver, enxergar o futebol feminino como um produto muito bacana, como algo muito rentável. Então, a questão de organização, você me perguntou, para 2020, o que a gente tentou foi, 2019, dentro do América especificamente, foi um ano que, como houve uma mudança da gestão, uma mudança da organização, foi algo que o ano começou meio turbulento. Eu entrei, esse momento turbulento já tinha passado, já tinha se reestruturado, porque a comissão técnica toda do América, ela saiu no início de 2019, né? Toda a estrutura, comissão técnica, coordenação, gestão e uma grande parte do elenco, e foi para estruturar o futebol feminino do Cruzeiro, né? Então, o Leonardo Coelho teve que fazer toda essa estruturação, tanto de comissão técnica, como também de buscar atletas para poder montar o elenco. E faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro de 2019, eles ainda não tinham um elenco fechado, eles ainda não tinham uma estrutura realmente consolidada. Então, quando eu entrei, a coisa tinha se acalmado, mas aí quando a gente fechou o ano de 2019, que foi um ano muito produtivo, mesmo diante dessas dificuldades, a gente sentou, poxa, agora vamos pontuar o que de fato a gente precisa, já que a gente vai ter um tempo e sabedoria para poder reestruturar o departamento de futebol feminino para 2020 e começar o ano bem. Ô Luísa, você falou sobre a questão do produto, né, futebol feminino, porque há muito tempo se vinha trabalhando bastante nesse produto, né? A gente lembra na nossa adolescência que já existia o futebol feminino lá atrás, mas que ele não tinha essa visibilidade que está tendo nesse momento, a cobertura da imprensa, não tinha esse fundo, né, que hoje foi destinado à Copa, essa obrigatoriedade da FIFA de exigir que os principais clubes que disputam as principais séries do futebol brasileiro e de todos os países, né, também tivesse a necessidade de participar de uma competição. Mas, além disso, você vê uma profissionalização, como você veio do direito empresarial, o Léo também veio de uma outra área, você vê uma evolução nessa engrenagem produto é um produto de qualidade hoje que está sendo entregue no mercado, porque recentemente até eu tive a curiosidade de assistir um jogo na TV, e tinha assim um bom público presente no jogo, se não me falha a memória, foi Santos e Grêmio, lá no sul do país, foi transmitida ao vivo essa partida pela TV Canal Aberto. Como que você que está no meio tem observado essa engrenagem da profissionalização do futebol feminino? Tenho observado com uma expectativa muito positiva, assim, não só expectativa, na verdade, como eu te disse, eu sinto que desde quando eu entrei ano passado, claro, por isso, pra gente conviver, passar a conviver com as pessoas do meio, foi algo completamente, foi uma guinada, assim, de pessoas, convivência, né? Eu vinha de uma área do direito, como eu te falei, advogando para empresas, empresários, e de repente eu entrei dentro do esporte, do futebol, tendo que abrir minha cabeça para conhecimentos técnicos, né? Que aí a gente vai envolver pessoas da área da educação física, das mais diversas especialidades, né? E é um pouco disso que você falou. Eu sinto que é uma engrenagem. Eu acho que cada um ali dentro pode, de alguma forma, dentro da sua competência, contribuir, né? Eu ainda gosto muito do direito, eu sou fã do direito, eu acho que todas as pessoas deveriam ter um pouco do conhecimento jurídico que é bom, é prático para a nossa vida. E eu sinto que muita coisa do direito, da minha convivência, me ajuda no dia a dia, sabe? Assim, não é só de conhecimento jurídico, do que eu tenho que saber lidar ou não, mas a forma de conversar com as pessoas, a forma de expor certas situações, a forma de ser profissional. Eu acho que isso tem muito a agregar ao futebol feminino. É um momento, sim, de profissionalização. Independente se foi uma obrigatoriedade ou não da FIFA,
e que os clubes tiveram que atender, é algo que começa a mostrar o seu valor, é algo que começa a mostrar o seu retorno dentro dos clubes e dentro das instituições. E as pessoas, eu começo a ver um interesse enorme de pessoas envolvidas, independente da área técnica, independente da área, como eu falei, fisiologia, nutrição, preparação física, análise de desempenho, ou da área da gestão, que é isso que é o que a gente trabalha no dia a dia, é gestão de pessoas, porque você tem que ter uma baita de uma, né, assim, cada dia é um dia. Comigo são mais de 30 pessoas, são as atletas, mais a comissão técnica, mas as pessoas do clube, então acaba que você tem que ter uma bagagem de gestão de pessoas, e uma gestão de equipe ali, no dia a dia com quem você está lidando. Então, o que eu vejo são inúmeras pessoas interessadas, porque o futebol é paixão, né? Futebol é um hobby, futebol envolve emoção, futebol envolve sentimento. Então, todo mundo quer conviver um pouco com isso, todo mundo quer entender como que as coisas funcionam. E são inúmeras pessoas que pedem oportunidade, que querem fazer contato. E o que eu recebo assim de contatos via LinkedIn, mensagem, e-mails, as pessoas estão se capacitando cada vez mais. Cursos como o seu, cursos de pós-graduação, de mestrado, estão aparecendo cada vez mais e a gente percebe que as pessoas têm muito interesse. E eu sou da opinião que eu não tenho vergonha para falar isso. Dentro do direito, você me perguntar, pô, mas você não quer ser juiz, você não quer ser promotora, você não quer ser procurador? Eu sempre falei, não, eu não tenho paciência de ficar 8 horas do meu dia sentada estudando um livro. Nunca tive paciência para estudar demais. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de aprender. Então, aprender com cursos, por isso que eu sempre gostei de ficar procurando cursos de média duração, pequena duração, pós-graduação. Agora eu já estou aí, vamos passar essa fase, vamos ver o que eu vou buscar, se vai ser uma especialização técnica ou não. Então, acho que as pessoas têm buscado muito isso. E principalmente dentro do futebol feminino, por ser algo recente, querendo ou não, é algo recente, é uma demanda recente do mercado, tem muito a se aprender, tem muito a se ensinar e tem muito ainda a desenvolver, sabe? E eu acho que... Ô, Luísa, Sim, pode falar. e dentro ainda dessa engrenagem tem o desenvolvimento financeiro, né? Porque o futebol, além de tudo que você classificou o futebol, ele tem o negócio, né? O business. Como você vê o futebol feminino evoluindo para esse mercado business do futebol? Eu acho que o futebol feminino, para ele chegar num business interessante, até isso que eu ia assim, terminar no raciocínio aqui, a gente precisa buscar agora um processo de conscientização das atletas da necessidade de profissionalização delas. O que tem de menina aí começando, o Eloy que está aí no chat com a gente sabe disso, ele trabalha ali nas escolinhas do América, ele está ali no dia a dia. O que tem de menina querendo jogar bola, o que tem de menina talentosa, o que tem de gente, né, que pode ser trabalhado num processo de preparação, de formação. Então, assim, tem muita menina boa já atuando, que já é profissional, que já atua nos clubes, já atua conosco lá na América. Mas eu acho que muito uma postura profissional mesmo, igual a gente preparar, estudar, buscar cada vez mais, né, assim, estar engajada na situação. E aí eu acho que as pessoas que trabalham, os profissionais da modalidade e as atletas nesse conjunto de profissionalização, isso vai valorizar cada vez mais e tornar um business interessante. Hoje, eu vejo que marcas nos procuram, pessoas nos procuram interessadas no futebol feminino, mas ainda com aquela ideia de vamos valorizar enquanto mulher, vamos valorizar, né, uma questão de fortalecimento de gênero e tal, e eu acho que é uma discussão que talvez é interessante, mas é uma discussão que vai chegar num momento que ela vai se exaurir, né, e aí a gente precisa se dedicar realmente a entender que o futebol masculino futebol feminino, desculpa, da mesma forma que o masculino, ele é um produto, ele precisa ser interessante, rentável para todos. E eu tenho certeza, eu acho que isso vai acabar acontecendo, mas ainda é necessário esse processo de profissionalização de todos que trabalham dentro da modalidade, assim. Ô Luiz, e hoje no América vocês têm somente temos somente a categoria adulto ou vocês ainda têm a estruturação da base, estão se estruturando esse projeto de base?
Como que tá A hoje? gente também, assim, só para contextualizar, a CBF hoje ela já tem os campeonatos nacionais de base, né? Ano passado a gente teve um campeonato brasileiro sub-16, foi até aqui em Belo Horizonte, foi muito legal, um projeto aí junto com o CBF Social. Então, existe o sub-16, o campeonato brasileiro sub-18 e depois a categoria profissional. Ano passado também já ocorreu o Campeonato Brasileiro Sub-18, que também foi no mesmo formato, um tiro curto, de grupos, que foi até, se não me engano, no sul do país. E esse ano já tem um calendário previsto também para que isso ocorra na categoria de base. No América, a gente hoje só trabalha com a categoria profissional. Mas, seguindo um pouco que é a gente tem até lá esse termo DNA formador, né, dentro do América, por já ser um clube de tradição em formação de atletas, em revelar atletas, a gente vem desde o ano passado seguindo com uma mescla que a gente já percebeu que é algo muito interessante. A gente trabalha com meninas que podem ser consideradas como meninas de categoria de base. Então, hoje a gente busca atletas com idade mínima de 14 anos. A gente, infelizmente, não consegue, até por questões legais, questões jurídicas de contrato de formação, a gente não consegue trabalhar com atletas com uma idade menor. Então, a gente começa a trabalhar atletas de 14 anos e essas atletas, elas compõem o grupo principal. Então, elas disputam. A gente teve agora no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que foi no dia 15 de março, antes de sair realmente essa suspensão da CBF. A gente foi para o jogo com 23 atletas. Dessas 23, a gente tinha ali 8 ou 9, se eu não me engano, abaixo de 18 anos. Né? Então, a gente fez essa mescla no elenco, em que a gente já pensa nessa formação das atletas, das meninas, e uma mescla com atletas mais velhas. Um outro ponto interessante também, no futebol feminino é comum, a gente tem um exemplo aí da Formiga, por exemplo, né? É comum atletas já com uma idade, vamos dizer assim, avançada. E fisicamente elas são impecáveis. A gente tem 2, 3 atletas hoje na América acima de 33 anos com físico e de dar inveja. São pessoas que aguentam 90 minutos de alta intensidade. Então, essa mistura vem sendo muito interessante. Essas atletas novas, consideradas como um atleta de categoria de base, mas como eu te disse, a gente não tem essa estruturação ainda no América, mas que vem sendo muito interessante para a formação delas. Ô Luísa, antes até de entrar numa pergunta que nós tínhamos combinado aqui da estruturação de base, você como que veio do direito empresarial e está vivendo intensamente o futebol feminino, nós vivemos uma situação no futsal, né, nesse momento, que é a falta do ídolo principal, né? O Falcão, recentemente, ele aposentou, né, há cerca de 2 anos atrás. E se discute muito o produto futebol, o futsal, depois da saída do Falcão. Alguns posicionam de forma positiva, falando que agora vai abrir oportunidades para novos, e outros já falam que sem o futsal, sem o Falcão, não caminha, né? A gente sabe que a Marta é considerada a melhor jogadora do mundo, referência, né, no esporte, mas já está caminhando para apesar que você até citou a Formiga aí, 43 anos jogando em alto nível, tendo uma condição física adequada, né, um atleta verdadeiramente, né, podemos dizer assim. Como que você vê essa situação assim da questão do ídolo, né? Hoje a gente tem outros atletas que surgiram depois da Marta, né, que estão até no Brasil jogando, mas como que você vê essa relação atleta-ídolo que sempre puxa a modalidade numa situação aí assim de parar, né, de finalizar a carreira? Eu acho que é algo que ainda no futebol feminino precisa ser construída essa identidade, assim, sabe? Pelo que eu vejo no dia a dia ali com as meninas, nos treinos, eu tô lá todos os dias com elas. Eu falo por mim também. A Marta é um exemplo, mas o futebol feminino ele ainda tem os exemplos, os ídolos do futebol masculino, né? Se discute ali todos os dias. Poxa, você viu o jogo, viu o Neymar, você viu o Cristiano Ronaldo, você viu aquele atleta do Borussia Dortmund, do Borussia, acho que é o Haaland, né? Que vem fazendo muito sucesso aí, Mbappé, enfim, é algo que a gente ainda tem muito atrelado com um exemplo, um ídolo do futebol masculino. Eu acho que isso é um processo que tem que acontecer dentro do futebol feminino, ter ainda mais essa criação de ídolo, de algo. Então, assim, a Marta é um exemplo, A gente teve uma participação lá na América agora no início do ano, da Thaís. A Thaís hoje ela trabalha dentro do Orlando Pride. E a função dela é algo até muito interessante no mercado do futebol. A função dela é assessorar as atletas. Mas não é assessorar a parte empresarial, jurídica, não. É assessorar no dia a dia.
Então, ela foi ao América, ela estava aqui no Brasil, ela foi lá conversar com as meninas, ela contou, poxa, às vezes a Marta tá lá em Orlando, ela sai, o carro dela fura o pneu. Para quem que ela liga? Para mim. Eu que sou pessoa que vou lá, desde compra de passagem para a família, compra de mercado, tudo que ela faz. Então, assim, ela contou muita coisa bacana da Marta, ela contou muitos casos bacanas de outras atletas dos Estados Unidos, outras atletas que estão lá no dia a dia, mas eu acho que é um processo que é algo necessário e, assim, necessário que seja rápido. A gente precisa mostrar para essas meninas novas que estão vindo aí, que estão vindo com uma visão maior de profissionalismo, porque elas, né, elas estão nesse dia a dia, elas entenderam a importância da boa alimentação, a importância de ter uma rotina de sono, uma rotina de treinamento. E isso faz parte do processo de criação da atleta, de processo de maturação da atleta, mas elas precisam ter, sim, esse ídolo. E eu acho que esse ídolo tem que vir do futebol feminino. Mas eu acho também que vai ser algo natural, né? Da mesma forma, a gente viu uma discussão aí, as Olimpíadas foram adiadas para ano que vem. Talvez a Formiga não vai poder participar mais, né? Pela idade dela. A Marta, sim, vai participar. E nas próximas? Quem que vai ser, né? Assim, aquele ídolo? Quem que vai ser aquela pessoa de referência dentro do futebol feminino? Então, eu acho que vindo... É até interessante aí, alguém comentou que valoriza o esporte e o resto vem naturalmente. Concordo, eu acho que é isso. Valorizando, dando mais abertura, que é algo que eu vejo que sim tem melhorado, isso vai ser natural. Vai surgir a craque, vai surgir uma pessoa que é ídolo porque ela dá exemplo dentro e fora de campo, e isso aí vai acabar surgindo nesses próximos anos, e assim eu espero. Nós conversamos um pouquinho sobre a categoria de base aqui do América, né, que vocês estão passando por um processo, posso dizer assim, de construção, né, Luiz? Como que você tem visto os outros clubes do país, né, nas questões de categoria de base e de renovação, né, até mesmo diante disso que a gente colocou agora, né? Porque quanto mais você promove a modalidade, consequentemente você melhora a qualidade técnica da equipe, vamos supor assim, e automaticamente você vai criar o ídolo, né? Porque você vai criar concorrência, você vai desenvolver a parte de competitividade, você vai criar o aperfeiçoamento e aí vai surgir, vão começar a destacar os melhores, né? Como você tem visto as categorias de base dos clubes no Brasil hoje do futebol feminino? Matheus, eu acho isso vai só para eu fazer o raciocínio aqui, e vai responder a sua pergunta, eu ainda acho que o futebol feminino ele está precisando evoluir na relação que aí vai ser essa questão de profissionalização, da visão de profissionalização das atletas, da questão contratual, da questão estar dentro de um clube e ali você ter um tempo de preparação e um tempo de poder evoluir. Por que eu falo isso? Hoje no futebol feminino, eu acredito que nos outros países também, porque a gente começa a acompanhar o mercado início do ano, meio do ano, ainda o futebol feminino ele trabalha com contratos muito curtos, né? A gente tem talvez um problema ainda de calendário. É importantíssimo que a gente tenha competições, porque elas precisam jogar. Hoje a gente tem o futebol aqui em Minas, a gente tem um Campeonato Mineiro, que é no segundo semestre, e a gente tem um Campeonato Brasileiro, que é no primeiro semestre. Então são duas competições para um ano todo. Então, como que os clubes hoje no Brasil se estruturam numa categoria profissional? Eles geralmente fazem contratos por campeonato. Né? Então, a gente vê atletas aí com contratos que é o mínimo que a lei permite são de 3 meses, mas aí faz de 3 meses, 4 meses, 5 meses, e aí às vezes a gente quer negociar com a atleta, poxa, vamos fazer um contrato de um ano. Ah, não, eu não sei, né? Porque às vezes ela quer jogar no segundo semestre em outro clube, elas ficam na expectativa de ter uma outra oportunidade. Então, o que eu acho que isso ainda interfere nas categorias de base? Eu acho que ainda, infelizmente, as categorias de base elas estão mesmo lá atrás no processo de iniciação, porque ainda a categoria de base hoje eu vejo muito mais como uma obrigatoriedade que os clubes estão seguindo do que realmente pensando na formação de uma atleta para ser aproveitada no time profissional, que é o que a gente vê no masculino. Exatamente por isso. A gente passou por situações ano passado de 2 ou 3 atletas consideradas como categoria de base, que tinham contratos longos, porque a gente geralmente tenta, né, assim, seguir um contrato longo para realmente ter esse tempo de formação. O próprio nome já fala, é um contrato de formação de atleta, que vão jogar na categoria de base. E a gente, às vezes, tenta criar um plano, mas a atleta não quer, porque aí ela chega no final do ano, ela recebe uma proposta
um pouco maior, ela vai querer interromper aquele contrato para ir para outro clube. Então, assim, eu acho que ainda a categoria de base, ela precisa sair um pouco dessa condição de obrigatoriedade que a CBF, e só para esclarecer, a CBF não impôs como uma obrigatoriedade ainda, né? Ela colocou na regra dela ali, dentro do futebol feminino, que é necessário ter categoria de base. Aí a gente não sabe se essa necessidade é algo que basta ter atletas considerados como categoria de base, que hoje é o que a gente trabalha lá na América, ou se realmente é a equipe da categoria de base. Hoje aqui em Minas, o Cruzeiro, por causa desse processo dele, né, de reestruturação diante do rebaixamento ano passado, o Cruzeiro manteve apenas a categoria profissional e extinguiu a categoria de base. E hoje aqui em Minas apenas o Atlético tem o sub-18. Ano passado, quando chegou o Campeonato Brasileiro sub-16, o Cruzeiro montou o time, montou só para disputar. O Atlético não disputou só o sub-18. E a gente teve um campeonato ano passado aqui em Minas que foi muito legal, que foi a Copa Máxime, que foi um campeonato, né, criado através de patrocinadores, que foram para atletas até 20 anos. E Futebol participou, o pessoal do Futebol está até aqui acompanhando a gente. O Futebol participou com uma parceria muito bacana com o Palmeiras, né? As atletas vieram de São Paulo para disputar o campeonato. O Atlético disputou, o Cruzeiro disputou, nós disputamos. As outras equipes tradicionais daqui de Minas fizeram também, montaram os times para disputar. Então, assim, esse sim eu vejo foi um formato muito bacana, porque não foi seguindo uma obrigatoriedade, né, de manter ali aquela formação da categoria de base. Surgiu essa possibilidade, as equipes montaram, deram oportunidade para as meninas jogar, e para elas era assim, de encher os olhos, porque às vezes elas ficam treinando, e sem calendário para poder disputar. E aí elas disputaram essa competição, que foi muito interessante, né? Então, assim, ainda acho que a categoria de base feminina aqui no Brasil precisa entender a necessidade, a importância dela dentro do cenário do futebol, aí realmente na formação da atleta. Ô Luísa, dentro da nossa linha de raciocínio aqui, agora voltando, eu até vi algumas pessoas perguntando, então eu vou resumir porque o nosso tempo já tá indo embora, né? Eu vou resumir aqui. Como tem sido, você disse muito bem aí que as atletas hoje têm tido uma consciência mais voltada para o treinamento, no desenvolvimento da percepção, né, que precisa de treinar mais, precisa se cuidar mais, precisa respeitar mais as informações que a comissão técnica passa. Como você tem visto a evolução do treino do futebol feminino? Cada vez mais técnico, né? Cada vez mais evoluído. E como eu te disse também, são pessoas de todo quanto é tipo de formação e de especialização querendo agregar, querendo ajudar. Então, a gente vê que hoje elas entenderam uma necessidade. Lá na América, a gente tem hoje uma coordenação técnica na categoria de base. E essa coordenação, ela é exatamente para poder acompanhar. A gente trabalha com plano de treinos. Então, o que seria isso? A nossa comissão ela se reúne. Eu ajudo eles nessa reunião. Semanalmente a gente se reúne para poder planejar a próxima semana de organização de treino. Então entra a parte inicial da preparação física. A preparação física ele já vai fazer um treino já alinhado com o que a treinadora e a auxiliar vão fazer no campo depois, né? Então, assim, a gente começou a fazer um trabalho ano passado também muito legal, que a gente deu continuidade com a doutora Flávia, que é a nossa médica, e com a doutora Bárbara, que é a fisioterapeuta, de um trabalho de prevenção. É indiscutível que não há como comparar fisicamente a mulher com o homem. O nível, a quantidade de lesões e as lesões são muito diferentes, né? Então, assim, às vezes os clubes assustam, poxa, mas mais uma lesão, mais uma cirurgia? Sim, fisicamente não tem como, é diferente. Por isso que a gente começou a fazer um trabalho, foi até encabeçado pela doutora Flávia, um trabalho de prevenção. Então, 2 vezes por semana, antes dos treinos começarem, a Bárbara, que é a fisioterapeuta, faz um trabalho preventivo de 30 a 40 minutos com as atletas. Propensão, como cair, até trabalhar a queda. Você teve uma pancada na hora do jogo, como que você cai para se proteger, fortalecimento muscular, principalmente fortalecimento muscular. Elas vêm, infelizmente, as meninas vêm muito sem lastro. É isso que acontece no futebol feminino. Além de ser um processo, né, assim, de formação muito tardio, elas não começam
com 10 anos, talvez fique aí o desafio para as escolinhas, para quem está realmente trabalhando lá na base, lá embaixo, com as meninas ainda novinhas, elas não têm essa preparação que os meninos têm desde pequenininho. Então, quando elas começam a trabalhar num nível de alto rendimento, com 14, 15, 16 anos, começam a surtir as lesões. Lesão muscular, lesão que é necessária de cirurgia, principalmente joelho. As atletas no futebol feminino vêm sofrendo com muita lesão de joelho. Então, a gente vem buscando dentro da comissão técnica lá na América, dentro da nossa preparação, ficar muito atento a isso. Esse trabalho preventivo, claro que é aquilo. O próprio nome já fala, ele está prevenindo algo lá na frente que vai nos prejudicar. É uma atleta importante. Ano passado nós sofremos com afastamento de 3 atletas titulares por lesão e lesão de no mínimo 6 meses de recuperação. Então isso prejudica todo o planejamento, porque prejudica aquela atleta que a treinadora estava contando para colocar em campo, prejudica para mim que estou ali na gestão, acompanhando prazos de contratos, estruturação do elenco, uma peça ou outra que a gente vai precisar buscar para poder tentar reajustar o elenco. Então, é necessário, e isso também eu entendo que vem melhorando cada vez mais dentro do futebol feminino, essa visão de ser extremamente técnico e colocar isso dentro de campo ali na profissionalização das atletas. Ô Luísa, e hoje os processos, por exemplo, assim, na sua comissão técnica, você tem técnico, auxiliar técnico, preparador físico, analista de desempenho, fisiologista, como que é formado esse departamento hoje, além de você? Na estrutura da comissão técnica do futebol feminino, exclusivo para o futebol feminino, a gente tem a treinadora, que é a Kathleen, a auxiliar, que é a Laísa, o massagista, que a gente chama ele de Miltinho, nosso preparador físico, que é o Batata, que vem inclusive do futsal, ele é do futsal do América também. O preparador de goleiros, que é o Carlão, que já passou por várias categorias dentro do próprio clube. E a Bárbara, que é uma fisioterapeuta que atende somente o futebol feminino. A doutora Flávia, ela é a médica do clube, então ela dá o suporte para as outras categorias, inclusive para o profissional, mas ela está sempre conosco e sempre acompanhando de perto o futebol feminino. As outras, vamos dizer assim, funcionalidades, a gente acaba trabalhando com o que o clube tem dentro do departamento de categoria de base, que é a fisiologia, que é a Michele, que trabalha junto com o preparador físico, fazendo trabalho para as meninas, a nutrição, que é a Laura, que também é da categoria de base, e a análise de desempenho, eu tô tentando aí colocar um exclusivo só pra gente lá, porque a gente vê que é fundamental. A gente estava até assim, conversa de bastidores, mas que é bacana também. A gente, ano passado, na final do Campeonato Mineiro, a gente pegou o Cruzeiro, né? E aí, jogo único, Cruzeiro com uma equipe, né, de Série A1, subiu esse ano e tá jogando bem, tá numa estrutura muito bacana, assim. E caiu o mundo. Esse jogo foi no Sesc Venda Nova, caiu o mundo, choveu demais. Elas começaram a ganhar de 1-0, a gente empatou já com aquele dilúvio. E aí fomos para os pênaltis. E um jogo assim de altíssimo nível, mesmo com muita água caindo. A gente ficou impressionada com a qualidade das meninas e dedicação. E aí nos pênaltis o Cruzeiro ganhou. E a goleira dela, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, pegou 2 ou 3 pênaltis nossos. E a gente tem 100% de certeza que eles tiveram uma análise de desempenho, avaliaram os nossos vídeos, avaliaram nossas batedoras, se preparando para isso. E infelizmente foi algo que a gente não conseguiu dar esse acesso, da verdade, oportunizar esse tipo de informação para as nossas atletas. Então a gente está começando. O Alexandre até que é um cara que trabalha na análise de desempenho, já fez um curso da CBF, foi um cara que apresentou para a gente uma ideia, um projeto, ele está querendo nos ajudar nisso aí, já conseguiu avaliar algumas coisas. Agora, a análise de desempenho no futebol feminino é algo também que vai vir agora com esse crescimento da modalidade, porque a gente, infelizmente, não tem muita informação ainda. A gente não tem muito vídeo, a gente não tem muitos números a acompanhar e apresentar. Então, foi ano passado que veio essa, já com obrigatoriedade, os campeonatos ocorrendo, que começaram a ocorrer as transmissões, até via streaming, algumas outras emissoras de TV passaram também a transmitir os jogos, que a gente hoje começa a ter mais acesso a vídeos, que a gente hoje começa a ter mais informação para que o analista de desempenho tenha material para poder avaliar. Mas hoje a nossa formatação da comissão, do nosso estudo de futebol feminino é essa.
Ô, Luiz, então já aproveitar, convidar o pessoal para as 14 horas acompanhar a live do João Felipe, né, que vai estar falando com a gente Isso aqui aí, sobre análise de desempenho. isso aí. O João, que é da base do Cruzeiro, vai estar falando sobre análise de desempenho hoje, a importância, né? Como montar uma análise de desempenho para projetos de base, escolas e também equipes profissionais. Luísa, você já, a pergunta que eu ia te fazer agora, você começou a falar um pouquinho dela, que é essa divisão do futebol nacional, né? A1, A2, como que tem funcionado hoje isso no cenário brasileiro, né? Como tem se classificado e as formas de acesso. A gente tem hoje a estrutura da Série A1, que é a Série A, né? E a Série A2. Ano passado, como foi o primeiro ano dessa obrigatoriedade, né, do futebol feminino, muitos clubes ainda não tinham se estruturado e aí começaram a fazer parceria com outros clubes que já tinham essa estrutura de futebol feminino, dando apenas o nome e a camisa, né, para disputar. A gente tem um exemplo aí do Atlético Paranaense, que é onde o Léo Coelho está lá hoje. O Atlético Paranaense, ano passado, ele disputou com o Foz Cataratas, que é um time do Paraná, e acabou sendo rebaixado. Foi algo que não deu muito certo, não só por estrutura do elenco do time, mas também por estrutura de dois clubes ali, né, trabalhando junto, que a gente sabe que não deve ser algo tão simples assim de formatar dentro de uma questão de gestão. O Foz, inclusive, está no nosso grupo hoje na Série A2, ele foi rebaixado ano passado. Seria o nosso próximo jogo antes da suspensão do campeonato, mas a Série A1, 4 clubes caem e disputam para disputar a Série A2. A gente, ano passado, por questão de ranqueamento, isso tudo é uma regra de licenciamento da CBF e de regulamento específico da competição. A gente, ano passado, começou na Série A2, da mesma forma que aqui em Minas, Atlético e Cruzeiro também. O Cruzeiro conseguiu um acesso, e como que é feito esse acesso da Série A2 para a Série A1? Os 4 clubes que chegam na fase de semifinal, eles garantem o acesso para a Série A1. Então, são divididos em grupos, né? E aí, nesse grupo, os 3 melhores colocados, na verdade, os 2 melhores colocados, depois os terceiros melhores ranqueados vão conseguir disputar as fases finais. E aí, oitava de final, quarta de final, semifinal, os 4 clubes da semifinal já garantem o acesso para A1. Ano passado, a gente chegou até as quartas de final. Fomos eliminados pelo Grêmio, lá de Porto Alegre. Aqui a gente fez o primeiro jogo em casa, perdemos de 2-1. E o segundo jogo lá em Porto Alegre ficou 0-0. Foi por muito pouco, porque a gente jogou muito melhor lá. A gente não leva a classificação. E aí o Grêmio subiu, porque o Grêmio classificou para a semifinal e fez o acesso. Então, hoje, na estrutura do futebol nacional, né, dentro do futebol feminino, é mais ou menos isso. Essas 2 divisões, Série A1 e Série A2, com esse acesso de 4 clubes e rebaixamento de 4 clubes. E aí, a nossa programação, nosso planejamento esse ano é para garantir o acesso, com certeza, que eu acho que a gente tem total capacidade para isso. Estaremos aqui na torcida, né, Luísa? Aproveitando também, estaremos com Leonardo Barbosa, seu amigo do direito esportivo aí. Grande Léo. Hoje às 17 horas para falar sobre competições. O Léo, que é atual diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. E em Paula também nós teremos lá sobre o futebol feminino e os seus incentivos. Eu viro e mexe, Ô, Luísa, eu mando as mensagens para ele aqui. Você pode perguntar para ele. Vira e mexe, manda mensagem pro Léo. E aí, vai seguir igual a Federação Paulista? Vamos fazer um monte de coisa bacana feminina. Ele vamos tentar. Logo quando eu comecei, eu fui fazer até um outro caso também. Eu fui fazer uma reunião de conselho técnico do Campeonato Mineiro lá na Federação. E aí eu fui só para assistir, né? Eu tava começando, falei, poxa, eu não vou dar muita opinião. Aí, na hora que acabou, ele veio me perguntar, porque eu formei na FUMEC, o Léo formou no Milton Campos. Acho que o Léo é um ano mais ou menos na minha frente. E a gente encontrava muito em jogos jurídicos também, fora que a gente se conhece aí de colégio e tal. E aí eu cheguei para ele e falei, Léo, deixa eu te perguntar, como que você dá conta? Como é que você advoga e cuida de futebol tudo ao mesmo tempo? Porque eu tô sofrendo. Ele falou, calma. Com mulher é mais complicado, mas tudo vai dar certo. Pensa uma coisa, um problema de cada dia. Não sofra por antecipação, porque senão as coisas não evoluem. Então você pode cobrar dele aí, ó, Campeonato Mineiro esse ano, futebol feminino, assim voltar ao calendário, fazer um campeonato bacana. Gente, nós vamos colocar em pauta aqui. Qual que é a sua mensagem final aí sobre o futebol feminino para esses treinadores, atletas que estão nos assistindo, gestores, né? Pessoas que torcem para o crescimento do futebol feminino. Qual que é a sua mensagem final, Luísa? Bom, eu acho que
até resumindo um pouco de tudo que a gente conversou, assim, né, assim, desse momento do futebol feminino hoje aqui no Brasil, eu acho que é investir, é acreditar. Não é fácil, de forma alguma, não é fácil para elas, de todas as maneiras, não é fácil porque ainda é um público que vem de uma classe social mais inferior, para elas entenderem, a rotina para elas é difícil, muitas trabalham, né? Muitas pessoas já me perguntaram isso, tem atletas lá que trabalham? Tem atletas que trabalham, elas treinam de manhã, trabalham à tarde. Não é o melhor cenário possível, porque ficam cansadas, imunidade baixa, fica doente. Então, não é o melhor cenário, mas assim, a gente tem que acreditar nelas, tem que acreditar nas pessoas que estão no dia a dia. Vou dizer até um termo, né, assim, é um produto muito bacana, é algo muito bacana, é diferente do futebol masculino, não adianta comparar. Falo muito que é igual vôlei, para mim é incomparável. Minhas amigas estão até aí acompanhando, eu sei que elas estão assistindo. As meninas são do vôlei, grandes atletas, foram atletas do Minas, pegaram a seleção brasileira. É incomparável o vôlei masculino com o vôlei feminino. É um outro tipo de jogo, é um outro modelo. Futsal também, você sabe disso que é. A gente tem a Amandinha hoje aí no futsal, uma grande atleta. É uma modalidade completamente diferente. Então, as pessoas têm que entender que o futebol feminino, você não vai sentar numa cadeira ou vai numa arquibancada para acompanhar um jogo de futebol feminino e que você vai ver uma falta do intermediário igual o Roberto Carlos batia e ia no gol. Não, você não vai ter isso. A força física é diferente, a resistência é diferente, mas é algo que é muito mais técnico, é aquela coisa da mulher, é algo muito mais pela paixão. Elas jogam porque elas são apaixonadas por aquilo, como eu também estou no dia a dia ali. Nossa comissão técnica está ali no dia a dia porque a gente gosta, realmente é paixão. A gente não vê hoje no futebol feminino, não sei quando que isso vai acontecer, um cenário de obrigatoriedade por causa do lado financeiro. Não existe isso hoje no futebol feminino. É paixão. Então, quem está ali, quem está acompanhando, quem tem interesse, é algo que eu acho que tem muito a evoluir. Todo mundo que eu converso fala que eu sou muito agradecida por poder estar envolvida nisso tudo, não só porque eu gosto, mas porque o momento é muito bom, o momento é muito legal, é algo que vai crescer muito, que vai trazer grandes experiências para a gente, grandes aprendizados. Eu acho que é isso que tem que deixar bem claro, que as coisas vão melhorar e essa é a tendência. Esporte é muito enriquecedor assim, para a vida de todo mundo. E acho que é isso, tem que acreditar porque realmente a modalidade é muito interessante. Pessoal, agradecer aqui a todos pela participação, tá? Nessa live bacana sobre o futebol feminino. Luísa deu um show. Convidar vocês para estar acompanhando nossas lives, para já agradecer também os nossos próximos palestrantes, João, Leonardo, o Ricardo, o Atlético Paranaense, que vai estar falando sobre escolas, né, franquias, na parte da noite. Amanhã a gente tem mais também lives aí relacionadas ao futsal, preparação física, gestão. Então, convidar todos para estar participando. E, Luísa, que você consiga prosseguir na sua carreira no futebol feminino ou onde você deseja. Você tem uma história muito bacana. É uma pessoa que demonstra muito conhecimento do que está falando, muita propriedade no que está passando, e pessoas como você que a gente precisa ter no esporte para desenvolver, seja no futebol feminino, seja no vôlei, seja no futsal, seja no basquete, seja no futebol masculino. Nós precisamos de pessoas mais sérias, que tenham conhecimento técnico e tenham conhecimento de visão de futuro, que possamos melhorar cada vez mais o nosso esporte. Muito obrigado pela sua participação, você ter confiado na nossa live aí, sucesso total. Obrigadão. Pessoal, bom dia para todo mundo. Um abraço. Valeu, Matheus. Obrigada. Matheus.